A história de Adolf Hitler. Mundo oriental, mundo ocidental. Para onde seguirá? Este homem será o senhor do seu destino? Versão brasileira em Geddes, São Paulo. Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria, perto da fronteira alemã. Ainda era muito jovem quando seu pai morreu. Já sabia que sua vida seria dura. Na época em que frequentou a escola, foi um estudante como outro qualquer. Quem poderia imaginar no que esse garoto se tornaria 25 anos mais tarde? Aos 19 anos, perto de obter seu diploma, abandona a escola e se submete a exames de admissão na Academia de Belas Artes em Viena, e fracassa. Ao retornar para casa, encontra sua mãe gravemente doente, que logo morre. Adolf Hitler fica sozinho, sem amigos, sem um caminho, sem um orientador. Aos 20 anos, ele se vê abandonado e sem rumo. Então tenta vender suas pinturas novamente. Pinta aquarelas que conhecidos tentam vender nos cafés de Viena para ajudá-lo, sem sucesso. Então começa a fazer cópias dos grandes mestres e põe seu nome nelas. Desse modo consegue se salvar, garantindo uma cama para dormir durante as noites, nos abrigos públicos de Viena. Aos 25 anos, esse austríaco viu o Kaiser Guilherme II declarar a Primeira Guerra em 1914. O Kaiser promete: vou guiá-los a uma era de maravilhas. Maravilhas, realmente. Os alemães inventaram uma nova guerra de horrores, a fumaça de gases venenosos, contra os quais não havia armas para lutar. Assim como o lança-chamas, também alemão. E os alemães inventaram um ataque aéreo, um pesadelo legado a toda a humanidade. O Lusitânia. 1.200 homens, mulheres e crianças mortos desapareceram sem deixar vestígios. Os alemães inventaram um ataque aéreo, um pesadelo legado. Outra invenção alemã. Hitler sonhava com a glória militar, mas no início se manteve a segurança e a paz. Mas, assim como a Alemanha, sua pátria foi derrotada e arrasada. E ele se vê metido em 4 anos de combates que não lhe dão nada, a não ser lutar sem esperança. Outra decepção. Pela primeira vez, deixa crescer um bigode que mais tarde se tornaria seu símbolo. Hitler, aos 30 anos, ainda é um fracassado. Todavia, precisava sobreviver. A Era de Maravilhas do ex-Kaiser tornou-se uma época de pobreza e caos. E foi nesta situação que Adolf Hitler finalmente encontrou sua oportunidade. Para evitar uma revanche alemã pela sua derrota em 1914, os aliados impingiram à Alemanha uma inflação explosiva da moeda. Em 1920, o dólar valia 10 marcos. Em 1921, 100 marcos. Em 1922, 1.000 marcos. Na primavera de 1923, 100.000 marcos. E ainda no mesmo ano, milhões e milhões de marcos. Até atingir o astronômico número de 4 bilhões de marcos por $1. E tudo isso infligido pelos aliados, que trouxeram a ruína para a Alemanha. O moral de uma nação inteira estava aniquilado. Terreno amargo, mas ainda assim um solo fértil. Para que em breve fossem lançadas as sementes do nazismo. Nessa época, Hitler já havia se tornado um agente secreto, ou, em outras palavras, um espião, a serviço do Reichswehr. Então, passou a ter como tarefa observar as atividades de um novo partido político, o Partido Alemão dos Trabalhadores. Fazendo parte do exército, filia-se ao partido, assumindo a liderança dessa organização. Em seguida, muda o seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Esse é o significado completo daquela outra palavra nazista. Em 1923, o nível de descontentamento do povo atinge seu pior grau. No dia 9 de novembro, Hitler e seus companheiros, entre eles o famoso general Ludendorff, decidem que chegou a hora de tomarem o poder. Para garantir o sucesso, ele promete estabelecer um governo provisório, eleito pelo povo após o golpe. Mas o golpe fracassa. Assim, o primeiro avanço nazista é detido. Antes do ataque, Hitler tinha jurado vencer ou morrer. Eu tenho balas no meu revólver para os meus camaradas e uma para mim mesmo se falharmos, declara. Não passou de promessa. Ele falha, mas não se mata.
Foge. Logo é pego e levado a julgamento. Sua sentença foi 5 anos de prisão na fortaleza Landsberg, mas o tratamento que recebeu não foi nem um pouco severo. Então usou esse período no cárcere para escrever o seu famoso Mein Kampf, Minha Luta, o livro do destino da Alemanha. Fora dos muros da prisão, a situação continua a piorar. Temem que a propaganda comunista consiga triunfar. Aqueles que apoiavam os ideais de Hitler, capitães de indústrias financeiras e generais, uniram-se para conseguir sua liberdade. Mas não era com Hitler que estavam preocupados. Eles queriam desviar a atenção da ameaça que se apresentava. Hitler é libertado da prisão e, ainda na vizinhança, encontra seus companheiros que passam a ajudá-lo. Panfletos, cartazes, livros, uma enxurrada de palavras e promessas. Os alemães adoram uniformes. E Hitler deu-lhes uniformes. Uniformes para todos. Uniformes para os rapazes, para as moças, para jornalistas, motoristas, trabalhadores. A todo vapor, assim era manufaturado o uniforme nazista. Os jornais eram requisitados para espalhar a nova doutrina. Os nazistas introduziram retratos de seus líderes nos maços de cigarro, e as fábricas onde os cigarros eram feitos pertenciam ao partido. As vendas de cigarros, uniformes, armas, insígnias e bandeiras geravam cerca de 70 milhões de marcos por ano. Tudo era lucro, tudo era do partido, o partido nazista. Como um mercador que vende um remédio para o medo, Hitler fez com que os alemães acreditassem que o partido nazista era a cura de todos os males. Ele prometeu tudo para todos. E durante todo esse tempo, as paradas militares cresciam mais e mais. Assim, o povo na miséria, com fome e desempregado, buscava as fileiras da organização nazista. O pequeno grupo tornou-se um exército, o exército particular de apenas um homem. O homem que rapidamente se transformaria no ditador da Alemanha, ditador da própria Europa. Neste momento, os alemães mais aliviados estavam muito eufóricos para suspeitar que o alvo desejado era apenas um, o Reichstag. Este parlamento em Berlim foi incendiado na noite de 27 de fevereiro de 1933, dias depois da sua assim chamada eleição, o que confirmou a obsessão de Hitler em conquistar a chancelaria. Os comunistas foram acusados de serem os incendiários e Hitler propõe que os bolchevistas sejam expulsos. Todavia, precisava encontrar alguém para ser o responsável pelo incêndio. Então, um jovem holandês chamado Marius van der Lubbe é preso pela polícia próximo às ruínas em chamas. Embora não houvesse testemunhas, foi acusado e levado a julgamento. Van der Lubbe é condenado pelo crime, assim como todos os outros, exceto Toglar, que é libertado. Hitler é confirmado como chanceler e anuncia a sua política. Aos trabalhadores de todas as idades, nada de greve. Aos pequenos comerciantes, leis contra as grandes lojas. Para as mães e crianças, proteção contra trabalho infantil. Promessas. Promessas para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão. Desfiles eram organizados para homenageá-lo. Ovações seguidas de ovações. Mas esse grande maníaco não se satisfazia. Um obstáculo ainda se interpunha entre ele e sua ambição. Hindenburg, o presidente da República. É bom não esquecer que a Alemanha é uma república. Saudado como o grande marechal e legendária figura da Grande Guerra. Um herói nacional, um ídolo, e por trás dele estava o exército alemão, que ainda não havia sido tocado pelos tentáculos nazistas. Mas Hindenburg está velho, muito velho. E Hitler sabia que ele não viveria muito. Decide então que se tornará presidente também. Objetivo alcançado. Ele rearmou a nação numa escala nunca antes vista na história da humanidade. E Toglar caminhava por seus meios. Ele era uma marionete. Hindenburg nomeou o general von Schleicher como seu sucessor. Hindenburg e seu sucessor não foram perdoados e encontraram seu castigo. General von Schleicher e o fantoche Ernst foram derrubados, varridos pelos pervertidos, unidos pelo mesmo propósito de derrubar Hitler. Hitler, como sempre, atacou de imediato e sem misericórdia. General Göring recebeu a tarefa de reforçar Berlim. Agora, Hitler é senhor da situação. E em poucas semanas, Hindenburg teve a inspiração de não sufocar os seus rivais. Ele fez de Lieb Oblin o seu segundo no comando e por muito tempo, nomeado enquanto assistia a um funeral.
Os jornais alemães anunciam a morte do presidente. Ao mesmo tempo, os editores eram detidos pela lei adotada no dia anterior. Mas Hindenburg ainda vivia e nomeou Hitler presidente e chanceler. No mesmo dia, tropas alemãs foram compelidas a fazer um novo juramento supremo. Um juramento de fidelidade a Hitler em pessoa. Por esse sagrado juramento, eu prometo prestar obediência incondicional ao líder do reino alemão e a seu povo, Adolf Hitler, comandante-chefe das Forças Armadas, e pela minha bravura como soldado, prometo empenhar a minha vida para cumprir esse juramento. Enquanto o povo alemão lamentava a morte do seu grande marechal, o governo da Áustria finalmente assegurava para si a melhor posição no Estado alemão. Tudo o que restava era uma eleição para confirmar sua sucessão e o desejo do povo. Uma conclusão gloriosa. E sob um ataque maciço de propaganda histérica, a eleição de Hitler é confirmada. Mais aclamações, mais ovações. Mas o público esperava por mais. Queria todas as suas reivindicações atendidas. De imediato, Hitler não pôde atendê-las, porém depois as atendeu. Impôs a postura neonazista e antissemita. Colocou em prática seus princípios de racismo, segundo o qual somente os arianos puros poderiam viver e propagar a raça na Alemanha. Divergindo dos ideais dos outros líderes germânicos, Hitler vislumbrava bem mais adiante. Sentia a profundidade do espírito da Alemanha. Fez do racismo a base do nacionalsocialismo. Não se sentia à vontade diante dessa realidade. Seu pai era filho natural de Anna Schickel-Gruber. Logo, Hitler seria herdeiro desse nome. Caso se tornasse o senhor da Alemanha, ao invés de Heil Hitler, imagine a saudação nazista com o ridículo grito de Heil Schickel-Gruber. Então, um senhor chamado Johann Georg Hitler, aos 84 anos, casa-se com Anna Schickel-Gruber e assume Alois Schickel-Gruber, o pai de Adolf, como seu filho, que tinha 39 anos na época. Alois Schickel-Gruber Georg Hitler foi o homem a quem Maria Clara Pauls, uma camponesa, se rendeu e engravidou aos 40 anos. Homens famosos por serem judeus foram forçados a fugir do país. Ganhadores do Nobel, como Einstein, James Franz, Freud, todos tiveram que fugir. Se sinais racistas não foram suficientes, eles podiam ser mais convincentes. Lojas eram invadidas, destroçadas, tomadas, destruídas. Qualquer tentativa de resistência era pretexto para uma pancadaria. Uma apropriação coletiva foi imposta aos judeus em toda a Alemanha. A soma total chegou a milhões de marcos. As riquezas foram confiscadas e usadas para ajudar a custear o colossal rearmamento da Alemanha. Mas nem todo o dinheiro era usado dessa maneira. Boa parte era para os bolsos dos líderes nazistas. Essa é a grande dúvida. O estranho lado suave do seu caráter complexo. Escoltado por sua fiel guarda pessoal, mostra-se solitário, nessa impressionante paisagem, lado a lado com o ídolo gigante que fez de si mesmo. Hitler nada sabia sobre o sentimento comum à humanidade, pois ele só conhecia uma única paixão que o absorvia e dominava. Queria ser apenas o maior, o mais poderoso, o único. E até mesmo estar acima de Deus, o qual não conheceu. Até mesmo o clero teve de submeter a sua vontade. Não queremos qualquer outro Deus, somente a própria Alemanha, gritava Hitler. E Goebbels ecoava. Deus não se manifestou em Jesus Cristo, e sim em Adolf Hitler. Fora com os falsos profetas. Deixem-nos a June. E June será a fonte de todo o mundo. Todos os tipos de livros divulgavam a doutrina nazista. Bolchevismo, um fruto da cristandade. A queda dos deuses.
A esperança é a guerra. Padres católicos e pregadores, incluindo Modern Nemola, eram mortos ou presos caso resistissem às imposições nazistas feitas às suas religiões. Tão grandiosa quanto a cruz na Alemanha era a cruz suástica. O poder de Hitler, simbolizado por essa cruz, foi imposto em toda a parte e para todos. E mesmo os mínimos gestos de Hitler viraram mania, até caírem no mais completo ridículo. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! E assim o povo o saudava. E estendia bandeiras, obediência e disciplina. Die gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, so mitzuhelfen am Aufbau eines wirklichen und besseren Friedens. So wahr uns Gott helfe. Wo ist deine Führer und Befreier? Sieg! 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 Mas, mesmo com todas essas distrações preparadas, Hitler sabia que elas não podiam silenciar toda uma nação. Havia aqueles que gostavam de alcançar, além dessa barreira viva, a máquina feita de entusiasmo. As únicas notícias que liam nos jornais eram as notícias nazistas. Era proibido ouvir as rádios estrangeiras. Os nazistas tentaram criar na Alemanha uma única opinião. Um único ponto de vista. A mente humana estava sendo aprisionada. A punição por ouvir as nações estrangeiras era severa. E como resultado final, a pena era a morte. Os próprios jornais alemães que anunciassem ou cometessem crimes desse tipo eram fechados por 3,5 a 5 anos. O crime era querer ouvir a verdade. Mas o povo ouvia e engenhosamente enganavam seus vigias e ouviam a verdade. Hitler agora assumia o papel de herói nazista. E lança-se em jogos mais atrevidos. Dass Sie an diesem 29. Ihre Pflicht erfüllen, sollen unseres Volkes und seine Zukunft liegen. Denn wir sind vergänglich, aber Deutschland wird bestehen. Wir werden sterben, aber Deutschland muss leben, jetzt und immer. Foi uma orgia de declarações. O povo alemão não pensa em invadir nenhuma outra nação. O governo alemão gosta do povo alemão. Nós temos o desejo incondicional de fazer com que esse tratado seja a nossa melhor contribuição para a preservação da paz mundial. Hamburgo, agosto de 1934. 10 meses depois, a Alemanha anuncia a conscrição. Queremos ser o elemento de paz entre as nações. Não cansamos de repetir essa oferta. Para ratificar e consolidar o nosso programa de governo e reafirmar que não mentimos, afirmamos que o povo alemão jamais quebrou a sua palavra. Esse é o homem que prometeu solenemente respeitar o Tratado de Versalhes e os seus pactos. Em 7 de março de 1935, as tropas alemãs ocuparam a zona desmilitarizada do Reno, violando esse mesmo tratado. Maio de 1935. A Alemanha não tem nenhum desejo de interferir nos assuntos internacionais da Áustria, de anexar a Áustria ou qualquer coisa semelhante. 10 meses depois, a Alemanha promove distúrbios em Viena. Em 25 de julho, decide pelo assassinato do chanceler, que se opõe aos vizinhos. Os nazistas disfarçados com os uniformes do exército regular austríaco interrompem as transmissões das rádios locais e anunciam a renúncia do primeiro-ministro e comunicam que Adolf Hitler assumirá o seu lugar como o novo primeiro-ministro. Nesse meio tempo, os nazistas invadiram a chancelaria. O Congresso foi fechado. Invadiram um gabinete e tomaram uma nação. E em menos de 4 horas, sua vida se esvaiu em sangue, sem ajuda de qualquer espécie. A Áustria morreu sem perceber.
Mas a tentativa nazista falhou. A Áustria permanecia a Áustria, por enquanto. De qualquer maneira, o senhor chanceler continuava forte. Enquanto inocentes eram mortos, o arcebispo de Viena declarava: pela morte do nosso senhor, cercado por inimigos, a sucessão de eventos se intensifica. Após a Áustria, chega a vez da região dos Sudetas. A guerra parece ser inevitável. O Pacto de Munique estabelece um novo acordo. Hitler e Göring anexam solenemente a Tchecoslováquia como uma nova nação. Tchecoslováquia, entregue ao seu próprio destino, cede as terras da região dos Sudetas às tropas do Reich. O mundo respira aliviado. E em 26 de setembro de 1938, Hitler falava sobre a região dos Sudetas. Este é o último território que irei reclamar na Europa. Eu garanti ao Sr. Chamberlain, e repito agora, quando os territórios dos Sudetas estiverem assentados, a Alemanha não requisitará mais nenhum território na Europa. Essas foram as palavras do próprio Führer. Em 6 meses, a promessa foi quebrada. A Tchecoslováquia deixava de existir. As tropas alemãs entraram em Praga. E no mesmo mês, as forças de Berlim tomam o porto de Memel. A Lituânia cai. A Grã-Bretanha decide pela conscrição e Hitler solenemente avisa que qualquer possível ato de agressão seria a guerra. O tempo corre. Em agosto de 1939, aconteceria o ataque mais cínico de todos. 2 anos antes, Hitler declarou: entre a Alemanha e a Rússia há diferenças que jamais serão superadas. Mas von Ribbentrop chega em Moscou e assina um pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. O espanto que percorreu o mundo logo se transformou em sofrimento. Tão paradoxal era essa súbita amizade entre os dois ditadores. Alguns cartoons tentaram explicar a situação. Eu mudei meu emblema um pouquinho só para te agradar. Não há nada de novo, Alteza. Hitler e Stalin escondem suas intenções de Catarina a Grande. A Alemanha estava tão espantada como todo mundo. Especialmente as pessoas mais velhas não conseguiam entender tão fantástica associação. Mas Hitler estava concentrado apenas nos jovens do futuro. Recrutados em tenra idade dentro da grande máquina nazista, eram as expressões da vontade de Hitler. Eles farão apenas o que Hitler quer. Que crime! E agora o final e maior crime de todos. Polônia invadida. Bombas sobre as cidades. Mais de 350 navios, minas e torpedos causaram as mortes. Países que não permaneceram neutros: Finlândia, Dinamarca, Noruega. Ninguém, por mais longe que estivesse, estaria a salvo. Polônia, Holanda, Bélgica. A segurança sumiu da Europa. E ainda mais um crime. A França também é deixada em ruínas pelos cães de guerra da Europa. Temeroso, o herdeiro de Hitler voa para a Escócia. Hess pousa de paraquedas. Por que Hess voou para as Ilhas Britânicas? Embora não tivesse admitido nada oficialmente, o mundo agora tinha razões para acreditar que Hess chegou com uma oferta de paz.
Parem a guerra e juntem-se aos nazistas em uma guerra conjunta contra a União Soviética. Nazistas declaram guerra à Rússia Soviética. Hitler encara um novo inverno com guerra e fome. Agarra a fraca Ucrânia e os seus poços de petróleo para os novos materiais de guerra. Atacar a Rússia era a ordem. Outra promessa quebrada, outro crime de Hitler. A suástica do Partido Nazista não existe hoje. Foi varrida do mundo. Mas a memória dos seus gênios diabólicos permanece. Devastação causada pelo trabalho desses grandes homens. A sede de conquistas de alguns homens é incomensurável. Nomes como Gengis Khan e Átila, o Huno, congelaram o sangue dos homens em suas veias e encheram os corações de terror. Um desses nomes foi Adolf Hitler. Que tipo de homem foi esse? Louco, ditador fanático do Terceiro Reich? Se alguém realmente conheceu Adolf Hitler, certamente foi a sua própria família. Essa é a irmã de Adolf Hitler. Seu nome é Paula Wolf. Ouçam suas palavras. Eu me lembro quando éramos crianças e brincávamos juntos, meu irmão Adolf era sempre o líder. Os outros só faziam o que ele queria. Parece que ele tinha um instinto para fazer com que a sua vontade fosse a mais forte que a dos outros. Ele tinha tudo para se tornar um oficial do governo, como acabou acontecendo. Mas meu irmão não estava satisfeito. Ele não era do tipo que se acomodava, e muito embora tenha se tornado um oficial do governo, ele não se sentia satisfeito. Hitler nunca encarou ninguém. Um fracasso no início da vida, ergueu-se das profundezas da derrota e do desespero da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e acompanhou-o nos anos seguintes como destroços terríveis da sua própria criação, o Terceiro Reich. Para os historiadores, o sucesso de Hitler sobre as massas alemãs residia no poder de sua oratória, de discursos nos quais havia alguma coisa da música wagneriana, uma férrica adoração de deuses e heróis, de sangue e raça. A tomada de seus rapazes em Kaiserville, na Alemanha, foi logo dita. Nas ruas da cidade, entre as multidões, as câmeras procuravam em vão pelos filhos, oficiais de São Patrício. Bem distantes estavam os sonhos de ser um poeta, um arquiteto, um artista. Mas tornou-se um pintor de paredes e quase sempre era um trabalhador comum. Durante a década de 20, o mundo nada soube sobre ele. 1914. A Grande Guerra o resgata do infortúnio. Era um tempo para os heróis de verdade. Um novo símbolo, a suástica ergue-se da negra derrota alemã. As pessoas filiam-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães. O símbolo encanta Adolf Hitler. Como cabo, se destacou na guerra e seguiu os passos dos demais veteranos de batalhas, naqueles dias terríveis. Os pequenos desfiles desse antigo partido é agora uma nova força política, que se torna o nacional-socialismo ou Partido Nazista. Estamos agora em 1920 e Hitler assume a liderança do partido. 1923. Hitler e o general Ludendorff lideram um ataque à cervejaria em Munique. Hitler vai para a prisão e o fanático Dr. Goebbels assume o partido. Do quartel-general em Munique, Goebbels grita que irá construir o Terceiro Reich com propaganda. Enquanto o desfile continuava, Hitler estava na prisão de Landsberg, escrevendo Mein Kampf, Minha Luta, a Bíblia do movimento nazista, a resposta a todas as misérias da depressão. Lutem, lutem! Julius Shelby, um recente seguidor de Hitler e companheiro de prisão durante os dias de uma Alemanha em desespero, relata: Eu digo que enquanto estivemos juntos como prisioneiros em Landsberg, Adolf Hitler passou o tempo trabalhando em seu livro Mein Kampf. À noite, durante o jantar, quando nos reuníamos, ele costumava ler vários capítulos de seu livro, discutíamos. Os participantes principais dessas discussões eram Hess, Goebbels e o Dr. Weber. Para nós, jovens,
Era como se fosse um treinamento, se assim posso dizer. Porque naquela época não sabíamos o que Adolf Hitler planejava fazer. Fora da prisão e agora um herói, um Hitler feliz retomou o controle do partido. A saudação fascista emprestada de Mussolini tornou-se parte do ritual, junto com as bandeiras e estandartes. Outros pontos em comum com os fascistas italianos foram construídos. Hitler e Rudolf Hess encontram-se com Mussolini em Munique, talvez procurando uma maneira de dividir seu poder. O antissemita fanático Julius encontra seu par e o terreno ideal é assentado para a cooperação entre fascistas e nazistas, antes mesmo de Mussolini voltar para Roma. Além dos padrões dos desfiles, discursos inflamados e rituais, existe um propósito diabólico. Hitler escreveu em seu Mein Kampf: os homens são animais de briga. A nação que for uma comunidade de lutadores é uma unidade de luta e qualquer organização viva que deixe de lutar encontra sua destruição. O atual governo é fraco, portanto, os verdadeiros alemães devem lutar contra esse governo. Discurso após discurso, Hitler espalha seu dogma para o povo alemão, mas não sem ampliar suas manobras militares e disputas políticas. 1928. Hitler tem 12 cadeiras no Reichstag alemão. Por volta de 1930, a depressão mundial se abate, sobra a Alemanha e Hitler agora tem uma aliada. Levas de desordens nascem pelas mãos dos nazistas e em 1932 controla 230 cadeiras. Violências e intimidações tornam-se parte de um padrão. Os jornais repletos de propaganda inflamada carregam suas mensagens. 1932. Hindenburg derrota Hitler pela presidência por uma margem bem estreita, mas o fim está próximo para ele. 3 de janeiro de 1933. Hindenburg se rende. Hitler é nomeado chanceler. E num desfile de tochas acesas, seus seguidores prestam tributo ao seu indiscutível senhor da Alemanha. As milícias do partido, as guardas de elite SS, as tropas de assalto SA estavam todas lá, espalhando terror por todo o país. Hitler agora tinha apoio dos grandes quartéis alemães. Colocando em prática seus planos delineados no Mein Kampf, o alvo de toda a educação e de todos os recursos era fazer um alemão se tornar um soldado. Agora o Partido Nazista pode organizar a perseguição daqueles que Hitler declarou como inimigos do Estado. Atenção, judeus, dizem os cartazes. O Partido Nazista estava escolhendo aqueles que iriam executar suas ordens ou suas vontades. Eles varreram suas vítimas. Milhares foram esmagados dia e noite. Hitler escreveu em Mein Kampf: somente a aplicação da força bruta, usada, contínua e implacavelmente, pode forçar a decisão em favor do lado que a apoia. No início de 1933, todo o material do Partido Comunista estava proibido na Alemanha. Após o incêndio do Reichstag, 4.000 foram mortos ou confinados em campos de concentração, atrás de cercas com arames farpados. Os camisas marrons e os camisas pretas uniam suas forças. Na época em que Hitler foi indicado como chanceler, o controle das polícias ficava nas mãos do presidente. Agora isso acabou. A guarda política era comandada por Hermann Göring, cuja forma de barril de sua figura contrastava com a elegância dos homens sob seu comando. Mas ninguém ousava entender ou questionar a vontade do Führer. 2 de agosto de 1934, presidente Hindenburg, ídolo do povo alemão, morre. Hitler cava seu caminho à presidência, consolida seu ministério e a chancelaria. Ele conclama o povo alemão para alcançar os seus objetivos. O Partido Nazista consolida sua força e executa seu projeto de dominar um país inteiro. Hitler começa a adquirir a famosa pose e se autoconvence ser um messias, torna-se totalmente um ditador. Meses antes contou aos membros do Reichstag detalhes de seu plano sanguinário. O ministro Hermann Göring disse Hitler tem sido o anjo vingador do Führer. Kurt von Schleicher e sua esposa foram fuzilados. O capitão Johannes Probe, outrora um companheiro de Hitler, se foi. Louvado seja Hitler. Já que ninguém pergunta o que aconteceu com a justiça comum, digo que sou o responsável pelo destino do povo alemão.
Pelo Tratado de Versalhes, ter grandes exércitos estava proibido. Por longo tempo, os nazistas tentaram camuflar esta proibição. Desde 1925, criaram a organização conhecida como a Esquadra de Proteção, que originou o Schutzsattenfeld. Havia o Corpo de Combate e o Corpo de Milícia do Trabalho. Cada vila, cada aldeia, cada cidade aderia ao programa de treinamento para jovens se transformarem em soldados a serviço do Reich. Esses batalhões de trabalhadores estão empenhados em servir a Hitler nesses termos. Nunca nas trincheiras, nunca cercados pelo fogo dos canhões, mas como soldados do Reich. Antes, esses jovens treinavam com paz, agora brincam em clubes de caça. Mais um disfarce para outra organização militar. Gradualmente, o mundo começou a se acostumar com essas táticas do Führer. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Schlesien. Von der Saar. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, Deutschland! E assim, com audácia, os dias passavam e a conspiração contra a paz mundial logo estaria forte o suficiente para esquecer os falsos batalhões de trabalhadores e sua falsa paz. Armados com pistolas de verdade e desfilando com seus novos uniformes, era uma força pronta para combater. Cavalaria. Outra violação ao Tratado de Versalhes, o qual havia proibido sua formação, passa em revista diante dos especialistas. Carros Panzer começam a surgir. Com o passar do tempo, a meta da conquista mundial parece mais próxima. Hitler sente estar mais pronto do que nunca. 7 de março de 1936, anuncia que vai reocupar a zona desmilitarizada da Romênia. As tropas marcham para o oeste, 35 mil homens. Não se preocupem, Hitler diz aos aliados, isso é apenas simbólico. Apesar disso, as capitais do mundo se espantam com essas mobilizações, mas nada acontece. A Inglaterra, muito ocupada com seus problemas econômicos, permite que Hitler reacenda o militarismo alemão, surgido através da Águia Germânica e da dedicação do Partido Nazista, e durante todo esse tempo fracassa em incentivar uma ação contrária. A prosperidade devolvida pela América é consumida. Em 1938, Hitler tem uma força aérea de 1.500 caças de primeira classe, tanques e carros blindados para suas ágeis divisões motorizadas e 10 milhões e meio de soldados treinados. 11 de março de 1938, o Führer faz o seu primeiro movimento através das tradicionais fronteiras alemãs. Invade a Áustria e, em 2 dias, o Marionete, o chanceler austríaco, proclama a unificação dos dois países. Outra carta diplomática nas mangas de Hitler, a ressuscitada marinha alemã, o pesadelo para as expostas rotas marítimas da Inglaterra. Japão, França e Itália assinaram o infame Pacto de Munique. Setembro de 1938. Com uma marcha, Hitler dobrou o contingente que permanecia próximo à Tchecoslováquia. Uma grande quantidade de munição forma arsenais do exército nazista, mais armas para as conquistas do Führer. O Pacto de Munique tornou-se um símbolo de apaziguamento e o mundo tentava adivinhar onde seria o próximo ataque. Agora a Rússia começa a se preocupar. Nada parecia ser suficiente para Adolf Hitler, cujo encontro com seu destino já estava marcado. O mesmo que em poucos anos tornara-se chanceler da Águia Alemã e agora fazia o mundo tremer novamente. Protegendo a França, a linha de defesa Siegfried era guardada por armadilhas antitanques e canhões. Mas a ação de Hitler seria a leste. Sim, a Polônia seria o próximo alvo.
Como a Alemanha e a Itália assinaram um pacto militar, as divisões alemãs foram enviadas para as fronteiras polonesas e iniciaram suas manobras. O mundo, que aguardava por uma intervenção russa, ficou chocado quando Hitler e Stalin assinaram um pacto de amizade. Não demorou até o mundo reconhecer que as manobras realmente eram uma preparação para outra invasão de Hitler. Na fronteira polonesa, onde o acesso era difícil para as divisões mecanizadas, Hitler enviou divisões de cavalaria para enfrentar a defesa polonesa. Tudo estava indo de acordo com o plano. Todos os grupos de jovens tornaram-se divisões de soldados treinados, pronto para morrer pela pátria. Todos os jovens do grupo de atletas de salto transformaram-se em paraquedistas de elite, prontos para saltarem num piscar de olhos. Dos aeroclubes, supostamente clubes esportivos, lançam-se os treinados pilotos a bordo dos seus caças Messerschmitts. E das marinas saíram tripulações treinadas dos submarinos, prontos para controlar as rotas mundiais do Atlântico, as quais o mundo iria se preparar para enfrentar. Sim, os grupos de jovens cumpriram o seu propósito no plano mestre nazista. 1º de setembro de 1939. As estações de rádio da Alemanha, divulgadoras de comunicados, aguardam por algo grande. Dentro de um dos seus estúdios, o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, fala. As notícias chocam o mundo. A Alemanha invadiu a Polônia. Em 2 dias, França e a Inglaterra declarariam guerra à Alemanha. Da sacada da chancelaria do Reich, Adolf Hitler saúda o povo. Vamos cumprir nosso dever. Eles chocam e enfurecem os aliados com a invasão da Polônia. Lutas acontecem nas ruas de Danzig. Lutas desesperadas em toda a Polônia. A Polônia é literalmente incendiada diante dos olhos do mundo, enquanto a divisão Panzer executa a primeira do feroz Blitzkrieg. A fronteira germano-polaca desaparece enquanto os poloneses tentam se opor a um avanço descomunal de centenas de quilômetros de aço e poder de fogo com sua antiquada cavalaria. Hitler vai ao fronte para assistir o massacre. Em poucos dias, a nação polonesa é reduzida a cinzas inertes. Inglaterra e França tentam ajudar esse país invadido, mas não há nada o que possam fazer. Antes das folhas de outono caírem, foi concluído o domínio da Polônia. O mundo agora sabe que está envolvido numa luta mortal contra um vagabundo e desempregado pintor de paredes que agora tornou-se um conquistador do mundo. O manipulador fanático já é familiar. Mas e quanto ao homem? Na Bavária, em Berchtesgaden, o homem Hitler construiu para si um esconderijo. Era um luxuoso mirante em uma montanha inóspita conhecida como Andersberg. Era aqui que ele recebia os tubarões e oficiais nazistas em particular. E foi aqui que seu amor por uma mulher cresceu e se tornou uma poderosa parte desta implacável e estranha vida privada. Eva Braun, ex-recepcionista em uma loja de fotografia dirigida por um fotógrafo de Hitler, Heinz Hoffmann. Ele costumava aparecer mais cedo nas recepções particulares de Hitler no seu retiro das montanhas. Poucas pessoas sabiam da estranha fascinação que tinha pelas mulheres. Por causa dele, 3 já haviam tentado suicídio. Eva Braun entrou na vida de Hitler no início da década de 30, mas somente os seus amigos mais íntimos sabiam desse relacionamento. Mesmo depois do fim das festas, Eva sempre se mantinha nos bastidores do retiro de Hitler, o Berghof. Como toda moça muito jovem, ela esteve no Instituto para Mulheres, em Braunau. Hitler colocou-a sob a sua proteção em 1932, depois que tentou se matar. Com Eva veio a sua irmã Gretel. Nesse belo cenário, o massacre dos poloneses e a retaliação dos aliados pareciam muito remotos mesmo. A atmosfera de um coquetel propiciava horas idílicas. Alguns dos participantes, cujos nomes perderam-se na história, são vistos conversando com o Führer. E assim Eva, sua irmã e alguns amigos participavam de um descanso quase cômico. Observando-a, alguém poderia sentir até pena dela.
Pobre moça, pouco mais que uma criança, cortejada pelo governante do seu país. Não se poderia esperar que agisse de modo diferente. Veio do mesmo passado humilde que o próprio Hitler. Esta é a possível explicação de sua predileção por ela. A esposa do ajudante de ordens de Hitler, Frau Schaub, traz uma nova luz para a vida amorosa do mestre dos alemães. Eva era, no final das contas, a mulher da vida de Hitler. Frau disse: os boatos sobre Adolf Hitler ser supostamente um anormal com mulheres são falsos. Como esposa do homem que foi seu ajudante de ordem por 20 anos, em inúmeras ocasiões pude observá-lo profundamente, inclusive na companhia de mulheres. Posso garantir que ele era um homem perfeitamente normal. Ele amava as mulheres e adorava estar na presença de beldades femininas. E sei tudo sobre a relação entre ele e Eva Braun, de 1931 até o fim. Sei tudo sobre seus diversos casos amorosos. Eva foi vista pela primeira vez com Hitler nesta casa, em Munique, e depois no esconderijo de Berchtesgaden, após o término de sua construção. Ela era frequentemente fotografada com Hitler, raramente estava só em Berghof. Além da sua irmã Gretel, estava sempre acompanhada de amigas que o ajudavam a passar o tempo e a divertir-se. Uma espécie de equilíbrio, talvez, para a base de outros assuntos e considerações mais sérias. Todas as esposas dos visitantes de Hitler se reuniam com as esposas dos membros do partido. A própria Eva gostava, inclusive, que as fotos fossem tiradas em sequência. Talvez a câmera causasse esse comportamento brincalhão, como se fosse uma fuga para as decisões sobre lutas que eram tomadas nesses encontros. Da cabeça aos pés, Eva era fotogênica, estatura mediana, olhos azuis, rosto cheio, quadris largos e cabelos louros. Não se tem registro de qualquer comentário de Hitler sobre sua namorada. E de outros se tem opiniões pertinentes. De Reichen Hoffmann, seu descobridor. Ela é uma bonita balconista comum, com todas as prerrogativas e vaidades da sua espécie. Para o Dr. Goebbels, ela é uma garota petulante e estúpida. Sabendo como Hitler desprezava a gordura sob qualquer forma, Eva passava algumas horas por dia se exercitando. Naturalmente que Hitler consumia horas lidando com milhares de compromissos e obrigações e não era capaz de dar a atenção que uma garota normalmente esperaria. Em algumas das anotações em seu diário, fala com raiva de Hitler, de sua negligência e de sua própria infelicidade. Ela também sente orgulho de ser amante do maior homem da Alemanha e do mundo. Então, ela não se importa mais em ser negligenciada por ele. Em Berghof, a governanta sempre foi Frau Haubel. Era meia-irmã de Hitler. Sua responsabilidade era manter o local funcionando, para poder ser usado como um local de encontro para reuniões de negócios, afastadas da chancelaria. Mas após sua filha ter se suicidado por amor a Hitler, ficou ressentida com a instalação de Eva como sucessora de sua filha. No fim, Frau Haubel pediu demissão, deixando Eva sozinha e sob responsabilidade de seu mestre e senhor, no melhor sentido da palavra. Com os anos, o guarda-costas de Hitler, o cruel Martin Bormann, transformou o Berghof numa segunda chancelaria que estava sempre à espera de convidados. Ela recebeu as mais notáveis personalidades como Mussolini, Canciano, o Duque e a Duquesa de Windsor e outras numerosas celebridades que mereciam menção. Contudo, essa era a recepção do lado agradável. A figura descontraída nesse grupo é o Herr Professor Goebbels, um visitante frequente do Berghof. Adolf e Eva posam juntos para um filme doméstico. A seguir, Goebbels e a irmã caçula de Eva, Gretel. Gretel é mais rápida que Eva e logo ela irá desposar um assessor de Hitler, Hermann Fegelein, o qual sofrerá uma tragédia ao ser assassinado por Bormann sob a acusação de traição a Hitler. O conselheiro mais íntimo de Hitler responde: "Eu não sei", quando perguntavam se Eva havia se tornado sua amante.
Enquanto o fogo da guerra se espalha, Hitler busca a companhia de Eva com mais frequência. Surgem fofocas sobre Hitler e Eva serem os pais de uma criança, mas parecem falsas. Esse bebê é provavelmente filha de uma de suas amigas. Aqui está Führer com bom humor. É difícil de imaginar agora o que a Grande Guerra está esperando. A guarda particular de Hitler se prepara para um visitante. A única intimação de guerra chegou quando alguém como Canciano, Mussolini e o seu genro vieram até Berchtesgaden. Hitler queria saber se eles iriam manter a promessa de entrarem na guerra. Vários meses se passam e a Itália permanece neutra. Mas esse assunto sério não interferiu nas brincadeiras e jogos de Eva Braun e suas amigas no seu balé aquático. O fato é que a Inglaterra e França se esforçam de verdade para encurtar a louca carreira do seu amante, e isso não parece com uma simples prática de mergulho diária. Nas cestas de piquenique não poderia faltar a gostosa cerveja. Outro episódio estrelando Eva com um elenco de coadjuvantes de líderes nazistas que visitavam Berchtesgaden. Talvez o fato de despojar as posses dos inimigos do Reich tenham feito eles se esquecerem das boas maneiras. As garotas de Berghof estavam sempre preocupadas em proporcionar diversão. Os seus folgados colegas ficam bem aliviados dos outros negócios de Berghof, os planos para a conquista do mundo. Mais um esporte aquático. Era a época do bote de borracha no Lago Bávaro, próximo a Berghof, e piscina para os visitantes da autodenominada raça superior. Bem diferente dos botes de borracha que flutuavam nas grandes áreas do Atlântico com suas cargas humanas lançadas ao mar pelos torpedos mortais dos submarinos de Hitler. Um relatório gráfico para Führer. As baixas do inimigo e os planos para as conquistas seguintes. Era primavera novamente em 9 de abril de 1940, e os aviões nazistas voam em outro céu. Após um breve show aéreo e o desfile de poucas divisões, Dinamarca e Noruega caem diante do exército alemão. Esses pequenos países não puderam resistir ao poder concentrado desse exército e receberam suas ordens de rendição através de estações de rádio controladas pelos nazistas. Mas mesmo a tentativa de Hitler em refazer o mapa da Europa trouxe poucas mudanças para Berchtesgaden. No esconderijo de Hitler parece que as coisas são sempre as mesmas garotas vestidas com os mesmos maiôs e sentadas nas mesmas toalhas, os mesmos esportes aquáticos no mesmo ambiente tranquilo, mas não inteiramente. A beleza das asas de uma borboleta é um fato fascinante, assim como um monte de outras coisas belas e alegres, mas as asas de uma borboleta são bem diferentes das asas de um avião de transporte. E aviões de transporte levam cargas mortais. Numa mistura de cores, a corrente de luz dos Panzer penetram na Holanda e a cerca quase que imediatamente depois na Bélgica. Os ingleses foram escorraçados de Dunkerque. Dessa vez, Paris, na primavera, era uma Paris triste. Pela segunda vez neste século, as tropas alemãs marcham sob o Arco do Triunfo. 27 de junho de 1940, no mesmo vagão de uma linha de trem, na floresta de Compiègne, onde os alemães sofreram as humilhações de 1918, os franceses são forçados a assinar um infeliz armistício. Entre os alemães, houve congratulações em todos os lugares, e o Führer realmente se permite comemorar pela primeira vez, e quase dança de alegria. Após uma visita à Ópera de Paris, voltou ao Berchtesgaden. Ele passava mais e mais tempo no velho chalé familiar agora.
esgueirando-se no caminho entre Berghof e a casa de chá que fora construída para ele. Enquanto Eva era deixada sozinha como nos primeiros anos, sob o impacto dos tremendos acontecimentos que balançavam o mundo. Eva passa por mudanças, percebe o papel que representa no drama de seu amado. E dessa vez, quando Julius ataca seus convidados, ela atua com mais dignidade. Eva e Adolf parecem não sentir a mudança de humor dos tempos. E Eva ocupava-se, como de hábito, recebendo von Ribbentrop e Mussolini. E tudo porque havia grandes coisas no ar. Tudo apontava para um ataque à Inglaterra, as bases na França e Noruega, a batalha aérea sobre a Grã-Bretanha. Mas Hitler tem outros planos, e não só dos seus conselheiros próximos, como Joseph Goebbels e Heinz Himmler. – 22 de junho de 1941. Três grandes grupamentos do exército nazista atingem a Rússia em vasto fronte, do Golfo da Finlândia ao norte, do Mar Negro ao sul. O mundo está em choque. Ninguém esperava por isso. Hitler e Stalin eram aliados. Tinham dividido a Polônia. Assinaram um pacto de ajuda mútua. Mas os nazistas penetraram profundamente no território russo. O avanço foi rápido porque a Luftwaffe tinha o controle absoluto do ar. No Kremlin, com uma voz contida, lenta e tímida, Stalin ordena a seu povo que queimem a terra. O ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, trouxe novos aliados aos generais do Comando Supremo. Eisenhower e Bradley juntam-se a Montgomery e Tedder. 1942. Tropas americanas invadem o norte da África. A invasão russa de Hitler atola em um grande lodaçal de sangue e fogo, cujo vértice era Stalingrado. – 10 de julho de 1943. Os aliados invadem a Sicília. Hitler e Mussolini conferenciam. Führer não gosta de como as coisas estão indo lá no sul. Há um ditado que diz: ditadores cavalgam em tigres dos quais eles não ousam desmontar. Hitler dá uma bronca no ditador italiano por causa da Rússia e percebe que seu exército está desabando. Eva ainda está nos bastidores do Berghof, fazendo seus exercícios sozinha, enquanto seu Führer luta com os problemas titânicos da guerra. Como pode manter suas fábricas abastecendo as tropas apesar dos maciços ataques aéreos? Como conseguir mais operários para o trabalho escravo se a vontade de trabalhar é criada pelo terror e tortura, cuja energia física é sugada pela falta de comida, de acordo com as regras da insana economia germânica? Não se pode esperar grandes produções de homens famintos que puxam, empurram e arranham uns aos outros por qualquer resto que lhes é atirado. A sua existência desesperada nem mesmo é considerada pelos residentes no retiro particular do Führer, no topo de uma montanha na Bavária. Eva e sua amiga aproveitam o verão de 1943. Os visitantes em Berghof parecem pouco preocupados com o seu mundo se despedaçando e se consumindo em fogo do contra-ataque aliado. A pequena Eva e suas amigas dificilmente teriam capacidade para tal especulação.
Sua irmã Gretel, mais pesada agora, aproveita a pequena cachoeira da correnteza perto de Berghof. As garotas gostam de banhar-se aqui. Essas cachoeiras são muito refrescantes nesses dias quentes de verão. Mas os banhos nos campos de concentração alemães são em chuveiros bem diferentes. No lugar da refrescante água da montanha, os chuveiros despejam um mortal gás cianeto. Banhos mortais para os indesejáveis. Extermínio racial. Mesmo as roupas serão reaproveitadas. Na contabilidade mórbida do Terceiro Reich, nada que seja útil é desperdiçado. 8 de setembro de 1943. Sob proteção da escuridão, tropas americanas e inglesas atravessam o Estreito de Messina e invadem a Itália. General Mark Clark lidera a invasão. Eliminamos um ditador, Mussolini. Paraquedistas alemães o resgatam da prisão onde estava sendo mantido sob custódia preventiva, mas não para agradecer a Hitler, seu salvador. Ele viverá para ser pendurado pelos tornozelos numa praça pública de Milão. Dia e noite, bombardeiros britânicos e americanos decolam nas bases da Grã-Bretanha e do norte da África para bombardear a Alemanha. E na Alemanha, os bombeiros estavam constantemente ocupados pelos milhares de ataques aéreos. Foi em 1944 quando os aliados retomaram seu mais lindo controle aéreo. Aviões planavam pelo céu levando uma chuva de destruição sobre Colônia, Hamburgo e Berlim, varrendo campos de petróleo, estações ferroviárias e plataformas de lançamento de foguetes. Nunca antes uma guerra causou tamanha destruição nas obras humanas. A visão de Hitler para a conquista do mundo começava a desaparecer. Uma batalha em Monte Cassino, na Itália. Soldados de muitos países lutam uma batalha penosa por um mosteiro. E eles o tomam e seguem para Roma. Esse é mesmo um exército aliado. Se entendem através da linguagem universal dos sinais. Aqueles que não conseguem entender são civis abandonados. Eles sabem pouco sobre o ditador maluco que causou sua miséria, especialmente as crianças. Ao longo das estradas esburacadas pelas bombas, procuram por abrigo. Agora voltemos a um dos últimos príncipes de Berghof. É aniversário do filho de uma das amigas de Eva, e com guerra ou sem guerra, ele merece uma comemoração. Mas mesmo em um aniversário, os problemas continuam a pressionar pesadamente a mente de um ditador. O cerco está fechando, mas tem de haver ainda uma atacada, um golpe de mestre. E então, os bombardeios. Dia e noite, noite e dia. Esse é o pagamento que mereço por Varsóvia, Roterdã e Coventry? E para o menino que ganhou a festa de aniversário, como será a próxima? Se é que haverá uma próxima. – 6 de junho de 1944, na costa francesa de Cherbourg até o Havre. Este é o dia D. 40 divisões aliadas desembarcam nas praias. Em Berghof, 2 meses depois, Hitler e oficiais nazistas se reúnem. Uma bomba escondida explode. Muitos morrem na explosão, mas Hitler escapa. A única sequela foi um ferimento na perna. E Hitler declara: essa guerra é um dos complexos elementos que anunciam um novo milênio e que sacode o mundo uma vez a cada 1000 anos. Schaub, um assessor pessoal de Hitler, diz: o estado de saúde de Adolf Hitler piorou por causa das contrariedades no fronte, especialmente depois da batalha em Stalingrado.
Ele não conseguia dormir, seus nervos pioraram e foi forçado a tomar remédios. Mas é preciso eliminar esses boatos. O seu cérebro estava funcionando perfeitamente bem até a hora de sua morte. No fronte ocidental, o general George Patton solta os seus tanques. Hitler teve que rever sua vingança ao considerar a humilhação da Alemanha. Ele pagou o preço. Para o desesperado Hitler, a sua cachorra de estimação era um certo conforto. Fiel mesmo quando o perigo de vida assustou os seus ex-amigos. Ela foi treinada a obedecer seu comando. As coisas iam de mal a pior no fronte russo. As tropas alemãs foram expulsas da Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Grécia. O próximo movimento russo seria no coração da Alemanha. Tropas alemãs encaram com bravura o maciço ataque russo, mas os resultados são inevitáveis. Quando as tropas ficam sem homens, sem armas, famintas e com frio, não se veem mais pegadas na neve. Desastre seguido de desastre. Os aliados se espalham através da França e dobram a área da própria Alemanha. As tropas alemãs agora se rendem aos milhares. A bandeira branca da rendição tremula em todos os lugares. Os soldados americanos descem a suástica e em seu lugar colocam listras e estrelas. Que assim seja, diz Hitler a si mesmo. Se o Terceiro Reich tem que cair, que seja pelas mãos dos americanos. Mas nem isso seria assim. Houve um último acerto e os ingleses e americanos ficaram além do Elba. Os russos tomaram Berlim. Hitler vê pichações nos muros. Ele precisa voltar a Berlim para obter a vitória ou morrer tentando. Então, ele e Eva Braun seguem até lá e refugiam-se na chancelaria. Lá os esperam grandes sacrifícios. Berlim, uma cidade próxima do fim. O dia todo e a noite toda os canhões estrondam. Civis decidem correr para um abrigo melhor. Depois de um tempo, se arriscam por um lugar melhor. De abril de 1945. Os russos fazem uma varredura nos subúrbios de Berlim quando Hitler reuniu seu staff, a reunião final. São escolhidos os que voarão para o sul e Hitler decide quem ficará até o fim e vai para um abrigo bunker sobre a chancelaria com Eva. Himmler e Göring ficam desertas e as explosões da artilharia é o som da destruição que se aproxima. Em 22 de abril, Hitler tem um colapso nervoso e se recusa a deixar o abrigo. Julius Schaub lembra da cena. Ele diz: eu estava no quarto do abrigo com ele. Sobre a mesa havia uma pistola 7.5 milímetros. Ele foi em sua direção. Fiquei terrivelmente chocado. Ele pegou a arma. Mas não era o ato final ainda. Ele só estava se certificando que estava carregada. No entanto, o que pensei naquele momento aconteceu alguns dias depois.
Assim que as defesas de Berlim foram rompidas, cápsulas de veneno foram lançadas contra as paredes da chancelaria. Em 29 de abril, Hitler casa-se com Eva Braun. O piloto particular de Hitler, Hans Bauer, fala sobre as derradeiras ordens de Hitler. Ele diz: aproximadamente uma hora antes de Hitler morrer, em 30 de abril, chamou por mim. Quando me apresentei a ele, pegou minhas mãos e me disse: Bauer, quero dizer adeus. Por um instante, fiquei sem palavras. E ele levou 20 minutos para dizer adeus. E a outra coisa que me disse: Bauer, eu tenho mais 2 ordens para você. A primeira é: eu o torno pessoalmente responsável por queimar os cadáveres da minha esposa e o meu. A segunda é: diga isso ao Bormann. Continue com Dönitz. Dönitz será meu sucessor natural. Eu dei ao Bormann um grande número de documentos para levar ao Dönitz. Todo o tempo fiquei paralisado pelo modo superior de Hitler falar. E eu não podia acreditar que esse seria o fim. A flamejante capital nazista é tomada. Os últimos defensores são arrancados dos seus buracos. No meio de todas aquelas ruínas é difícil descobrir o que aconteceu com o derrotado ídolo nazista. Mas a história completa será contada mais tarde. Nos porões da chancelaria, Adolf Hitler atira e se mata. Eva toma veneno e morre. Os cadáveres são queimados por Joseph Goebbels e pelo guarda-costas de Hitler, Martin Bormann, e jogados nesse bueiro numa área fora da sua câmara mortuária. Esse é Erich Kierkegaard, o motorista particular de Hitler por muitos anos. Ele ensopou os cadáveres com gasolina. Ele diz: quando vi o chefe pela última vez, definitivamente eu tive a sensação que o fim estava próximo. Mas não havia nele qualquer mudança que desse para perceber. Nada na sua personalidade ou qualquer outra coisa. Ele disse adeus e me dispensou. No dia seguinte, quando ele estava morto, entrei no abrigo apenas para cuidar do corpo. Então surgiu Martin Bormann com Eva Braun em seus braços. Levei seu corpo para longe dele e o levei para perto de Adolf Hitler. Coloquei os 2 cadáveres lado a lado no jardim. E cumpri o difícil dever de derramar gasolina neles e incendiá-los. Os corpos queimaram de 1h30 da tarde até às 7h30 da noite. Joseph Goebbels atira nos seus 6 filhos e um guarda da SS atira na sua esposa e nele mesmo. E os russos hasteiam sua bandeira no topo do portão de Brandenburgo. As tropas de ocupação americanas chegam do oeste. Estrelas e faixas são hasteadas. Os líderes aliados, incluindo os generais russos e americanos, assumem. O Terceiro Reich morre numa última catástrofe convulsiva. Os canhões disparam aleatoriamente. Os russos atiram em qualquer pessoa suspeita. Berlim, 4 de maio de 1945. Uma cidade de ruínas fumegantes que, assim como a Fênix, deverá ressurgir de suas cinzas. Adolf Hitler deixou uma marca em sua pátria que será lembrada por mais de 1000 anos. Pelos mesmos anos que disse o quanto o Terceiro Reich duraria. O lugar particular de Hitler nas montanhas, Berchtesgaden, compartilha com o destino de Berlim. O cenário de sua estrela, Eva Braun, foi destruído. Os atores deixaram o cenário para sempre. Os líderes nazistas estão mortos ou encarcerados. E a líder, a própria Eva, é um cadáver em decomposição, impossível de ser reconhecido. E o que dizer do ator principal? O operário de meio expediente que liderou o seu povo a uma conquista mundial, que tomou o caminho da violência, tortura, campos de concentração, câmaras de destruição em massa, responsável por outras destruições. Morto ou vivo, Adolf Hitler permanece como um símbolo da tirania. O pior dos tiranos, que não alcançou sua louca ambição,
Não se deteve nem mesmo com a servidão do seu próprio povo, mas deteve-se somente quando foi solta diante do mundo, na guerra mais cruel dos registros da história. A calma voltou à grande pátria do Berghof. Uma calma que, a despeito da cruel lição a ser aprendida da vida de Hitler, ainda não retornou ao mundo. O horrível espectro do homem carrasco do homem ainda habita em nós.